Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje vai ser bem diferente do que eu costumo gravar aqui pro canal, porque nele eu não vou programar. Eu vou dar dicas hoje de currículo, como que você pode melhorar a forma como você estrutura o seu currículo para você ser chamado para mais entrevistas. Então se você tem interesse aí de dar um up no seu currículo, fica comigo que eu acho que você vai gostar do conteúdo. Vale um disclaimer que eu não sou profissional de RH, nunca trabalhei em RH, no entanto, eu lidero time de tecnologia há muitos anos e, consequentemente, eu faço parte dos processos seletivos de pessoas para os times aos quais eu lidero. Então, sim, eu já interagi com muito RH, tanto do lado de entrevistado quanto do lado de entrevistador, já entrevistei muita gente, já fiz muita avaliação de currículo e também já fui muito avaliado, tanto positiva quanto negativamente. Então, eu vou me ater aqui, de maneira prática e objetiva, a pontos que eu acho que podem lhe ajudar. Eu peguei como base o case de um aluno de um dos meus cursos. Como eu tenho total interesse que os alunos dos meus cursos consigam alcançar o seu objetivo, análise de currículo ou dicas de entrevistas é algo que eu faço com alguma regularidade com eles. Então, vamos ao conteúdo. Bora! Este é o currículo de um dos alunos dos meus cursos, sendo mais específico, de um curso bem focado no público iniciante, né? A pessoa que está buscando aí o seu primeiro curso de programação com a tecnologia JavaScript. Então não é alguém que tenha experiências prévias com programação, não é alguém que tenha grandes formações e sequer alguém que tenha experiência de trabalho como dev. Esse aluno em questão, que eu não vou mencionar o nome, vou ocultar aqui os dados, né, para não expor ele anda tendo bastante dificuldades de conseguir sequer ser chamado para entrevistas. E quando a gente fala de se tornar um desenvolvedor profissional, né, a gente pensa num grande funil, onde eu tenho que mandar muitos currículos para ser chamado em várias entrevistas com o RH, para depois do RH ser enviado para entrevistas técnicas, né, com os líderes técnicos, gerentes de TI, etc., para então talvez ser aprovado em alguma dessas vagas. Então, meu primeiro passo é mandar muitos currículos e esse currículo passar no screening inicial dos RHs, né, que é aquela primeira olhada, aquela primeira peneira. Então, todas as dicas que eu vou dar aqui são focadas nessa primeira etapa, nessa peneira que eu chamo, feita pelos RHs com os currículos que eles recebem. Se você não passar aí, se você não convencer minimamente nessa peneira, você está fora da vaga. Acabou. Então, muita coisa que eu vou dizer aqui é para focar nessa primeira etapa. Depois, para as etapas posteriores, tem outras dicas aí que eu posso passar em outras lições. Então, esse aluno em questão estava com muito problema de ser chamado para entrevistas, né? E justamente o que estava impedindo ele de ser chamado para entrevistas é o cartão de visita dele, que é o currículo e o LinkedIn. Talvez você já tenha ouvido falar que GitHub é mais importante e tudo mais. Não é. Não para essa etapa inicial de screening. Os profissionais que trabalham em RHs, eles não avaliam GitHub. Eles até podem dar uma olhada, mas eles não têm competência técnica para avaliar um projeto, por exemplo, para botar um projeto a rodar, por exemplo, coisa do tipo. Isso aí vai ser feito em etapas mais à frente. Então sim, você precisa ter um currículo bom e sim, você precisa ter um LinkedIn campeão. E novamente, eu vou me ater aqui ao mercado em geral. Exceções podem acontecer e eu não trabalho com exceção. Para exceção eu uso o try-catch. Mas beleza, a gente começa ali com dados pessoais. Uma das coisas que mais me incomoda em currículos, principalmente de iniciantes, é que quando a gente não tem muita coisa para colocar no currículo, a gente fica na ânsia de encher linguiça. Eu colocar um título dados pessoais numa seção de dados pessoais não tem necessidade. Posso colocar? Até posso, mas eu prefiro economizar o tempo da pessoa lendo com informações mais relevantes. Então eu tiraria esse título logo de cara. Eu deixaria o nome da pessoa como primeira informação. Outro ponto é data de nascimento. A menos que você espere que vai receber um presente no seu aniversário, a pessoa não precisa saber quando que você nasceu. Ela precisa saber a sua idade. Sendo bem sincero, idade não deveria ser importante. Mas isso é papo para outro vídeo. Então você pode colocar o seu nome, quantos anos você tem, né, se é solteiro, se é casado, se tem filho, se não tem. Uma linha, você resume toda essa questão de dados pessoais em geral. Depois dos dados pessoais, deveriam vir o seu LinkedIn, que aqui não está presente, o que é uma falha gravíssima, porque o RH sim vai procurar o seu LinkedIn. Então se você não informar ali, ele vai ter que sair catando pelo seu nome. E o seu GitHub é bacana de colocar também. Na sequência,
você tem que colocar os seus dados de contato. Aqui o aluno colocou o endereço completo dele, além dos dados de contato. A menos que ele esteja esperando uma visita da pessoa, não faz sentido ter o endereço completo. Posso ter? Posso. É relevante? Na imensa maioria dos casos não é relevante, principalmente agora, onde você pode estar pleiteando vagas remotas. Então, geralmente o que é relevante é saber a cidade do candidato, o estado. Mas, por exemplo, o que eu faço com o CEP da pessoa? Vou mandar uma carta para ela? Não sei. Daí alguém vai falar alguma coisa sobre passagens de ônibus, coisas do tipo. Gente, isso aí é papo, essa é discussão para depois. Vamos em frente. Formação. Aqui o aluno em questão, né, abandonou a faculdade no primeiro semestre. Né, então consta ali a informação de trancado. Isso por si só já depõe muito contra ele. É óbvio que a gente não pode fazer julgamentos dos motivos pelos quais ele tenha parado, mas num screening de currículo, isso aqui joga muito contra. Então, em vez de colocar a informação de trancado, coloca em completo, por exemplo, que deixa aquela margem de dúvida se a pessoa está cursando ou não está cursando. O ideal, claro, é que você esteja, no mínimo, cursando uma cadeira para poder pleitear um vínculo daqui a pouco de estágio, que é uma das portas de entrada para pessoas sem experiência. Uma pessoa sem experiência contratada como CLT logo de cara é difícil, não é impossível, mas é bem difícil. Então, se você que está assistindo o vídeo, né, você não tem experiência profissional alguma com programação, quer se tornar programador, esteja matriculado, seja num técnico ou numa graduação, pelo menos numa disciplina, para você poder concorrer a vagas de estágio. Você tá falando sério? Depois, na sequência, ele colocou aqui 2 projetos que ele julga interessantes, né, que são projetos que ele julga que, enfim, que mostram um pouco das habilidades dele. Isso é legal, mas neste momento aqui da peneira, né, de screening do currículo, ele não é tão relevante essas informações aqui e elas tomam um espaço danado do currículo de um iniciante que deveria ter apenas uma página de currículo e tem 2. Por mais de 10 anos eu mantive o meu currículo com apenas uma página. Não porque eu tinha pouca coisa para colocar, mas porque eu sempre me preocupava em ser objetivo, colocar lá realmente o que era mais essencial para que rapidamente no screening a pessoa que estivesse me avaliando o meu currículo, ela já conseguisse decidir se ela ia me colocar na pilha dos que ia chamar para entrevista ou não. Então esse tipo de informação aqui de projeto, você coloca lá na capa do seu GitHub. No leia-me da raiz do seu GitHub você coloca quais são os projetos mais importantes que a pessoa que está interessada no seu GitHub deve olhar. Não precisa estar isso no currículo, já que seu GitHub já está no seu currículo. O currículo, ele tem que despertar a interação do leitor, para que ele queira saber mais sobre você, queira conhecer você. Então, se ele despertou interesse, né, em conhecer mais, ele vai atrás do seu GitHub, que o link tem que estar no currículo, ele vai atrás do seu LinkedIn, que o link tem que estar no currículo, mas não coloca as informações logo aqui de cara nesse momento. Agora tudo faz sentido. Depois aqui tem experiências profissionais, que infelizmente esse aluno não teve experiências profissionais ainda na área de tecnologia, né, tem uma experiência profissional aqui de garçom, nada contra, obviamente, né? E sempre fica aquela dúvida, né, entre colocar ou não colocar experiências que não são relevantes. Se você não tem experiências relevantes, você coloca as experiências que tem. Se você consegue trazer alguma outra experiência relevante, pode ser de freela, de projetos pessoais, de projetos acadêmicos, é melhor talvez essas experiências do que as profissionais que são de outras áreas, freelancer, de outras áreas, coisas assim que não são tão relevantes para uma vaga de desenvolvimento, né? Nesse caso aqui, como é a única experiência até onde eu sei que ele possui, beleza, fica no currículo. Depois ele colocou os cursos livres que ele fez. Só que esses títulos de cursos livres, eles costumam ser bem pobres de informação. E em contrapartida, apesar de ele ter colocado os cursos livres no currículo, ele não colocou as habilidades dele, o que ele sabe fazer. E isso é mais importante do curso livre. Mais importante do que você ter feito 10, 12 cursos na Udemy, é você ter aqueles conhecimentos, você julgar que tem aqueles conhecimentos e listar eles no seu currículo. Eu costumo brincar que entrevistador lê currículo que nem o Google lê as páginas dos sites, né? Tem que fazer SEO para currículo, você tem que ter as palavras-chave que o entrevistador vai buscar enquanto está lendo o seu currículo. Imagina que um entrevistador ele lê dezenas de currículos num dia. Porra! Tudo isso? Então ele faz leitura dinâmica, ele tem que encontrar as palavras-chave da vaga. Então a vaga tem lá 10 palavras-chave, o seu currículo tem 7 palavras-chave. Sua chance é alta de ser chamado para uma entrevista. A vaga tem 10 palavras-chave, o seu currículo tem 1, 2 palavras-chave. Você não vai ser chamado para entrevista. Eu não estou falando aqui para você colocar lá coisas que você não sabe. Eu estou falando que o que você sabe tem que aparecer lá. Novamente, eu chamo isso de SEO para currículo. Então eu dei essa sugestão para ele, que ele informasse, né, não desse tanto foco a cursos livres, mas sim aos conhecimentos que ele adquiriu, seja lá qual for, com curso, sem curso, tanto faz. É verdade.
Quer dizer, às vezes não. E uma outra coisa que eu senti muita falta nessa versão aqui do currículo é que ele não colocou qual era o objetivo profissional dele. Pode soar piegas, mas é importantíssimo a gente saber o que o candidato quer profissionalmente. O que ele almeja, para que ele está estudando, o que ele está buscando. Porque alguém sem experiência, com alguns cursos livres, com uma graduação trancada, pode ser para qualquer vaga. No entanto, se oferecer como alguém que aceita qualquer vaga, geralmente não é uma boa forma de se vender. Daí eu dei essas sugestões que eu mencionei aqui, né, e veio uma V2 para mim, né, e já veio com algumas melhorias, como por exemplo, o LinkedIn foi informado, o candidato ainda estava pegado com a questão do título de dados pessoais, ainda estava pegado com a questão de aparecer o endereço residencial completo, a formação já veio como incompleto, que é mais interessante, né, do que trancada, veio o objetivo profissional, então indicando o que ele almeja, o que ele está buscando, né? A forma como você se expressa no objetivo profissional é praticamente a sua apresentação, é como você se apresentaria para a pessoa. Então isso dá um pouco do tom que você leva, né, que você está buscando para a sua carreira. Olha que bacana! Então ficou legal, ele está buscando a primeira oportunidade, né, tem tempo e disposição para aprender coisas novas, etc. Isso ficou bacana. Nessa versão também ele já trouxe de maneira tímida ali a questão das habilidades. Tem alguns erros ali relacionados à caixa alta e baixa, que tem que tomar cuidado, né? Mas são detalhes, já é bem melhor do que as versões anteriores, já consigo entender, opa, essa pessoa sabe trabalhar com API REST, sabe trabalhar com um banco SQL e NoSQL, se preocupa com Clean Code. Mas considerando que é um aluno de um dos meus cursos, e eu sei a ementa dos meus cursos, eu senti falta de várias informações aqui, eu solicitei que ele colocasse mais alguns detalhes, mais algumas coisas que são importantes dele vender que sabe. Obviamente, se ele souber, se ele tiver aprendido. Daí nisso ele mandou uma V3. Com a V2 ele me relatou que já teve resultados melhores, já foi chamado para algumas entrevistas, coisa que não estava acontecendo, né? E daí na V3 já teve aí mais algumas melhorias. E aí a minha sugestão final, também para a gente não ficar ali andando em círculos, né, no currículo, foi ele só arrumar a ordem dos elementos. Imagina que a arquitetura da informação ela tem que ser o que é mais relevante primeiro do que é menos relevante. Sabia não? Então eu tenho que colocar primeiro o que é mais importante no topo. Então sim, os meus dados pessoais são mega importantes, mas logo depois meu objetivo profissional é mais importante que a minha formação. Daí vem a formação e daí vem as habilidades. E essa mesma regra do que é mais importante no topo e o que é menos importante embaixo tem que se aplicar ao conteúdo das sessões. Então quando a gente vai para habilidades, eu tenho que colocar as habilidades também em ordem de importância. Então aqui é um cuidado. Eu senti, para alguém que está buscando uma posição como programador Node.js, e é bom você firmar a sua posição do que você está buscando, tá? Isso lhe ajuda a melhorar a sua imagem perante o entrevistador, você tem uma posição firme do que você está buscando. Eu daria mais ênfase ao Node.js, trazendo tudo que é de Node mais para o topo e enfatizando mais a tecnologia. Claro que a gente pode ficar melhorando cada vez mais o nosso currículo, mas também tem que dar tempo ao tempo, né? Ele ir aprendendo mais coisas, ganhando mais experiências para ir alimentando melhor o currículo. Então a gente deu como encerrar essa etapa e começamos um trabalho de LinkedIn. Se você tem interesse, né, em que eu grave um vídeo contando aí do passo a passo que a gente está fazendo para melhorar o LinkedIn dele, deixa aí nos comentários, que daí eu vou saber, né, que esse conteúdo é relevante para minha audiência e me organizo para colocar mais vídeos como esse na pauta. Independente disso, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Eu produzo vídeos semanalmente aqui sobre desenvolvimento de software e gestão ágil de projetos para ajudar você a ser mais bem sucedido nesses dois assuntos. Beleza? Então um abraço e até a próxima. Valeu!